Existe uma possibilidade, silenciosa, invisível e absolutamente aterradora, de que o universo não está vazio, mas sim observando. Agora pare por um segundo e pense comigo. E se o motivo pelo qual nunca encontramos vida extraterrestre não for porque ela não existe, mas porque tudo que fez barulho foi destruído, talvez, neste exato momento, exista algo olhando para nós, esperando, calculando e torcendo para que a gente cometa o erro de nos revelar. Porque no universo, o silêncio pode não ser um mistério. Pode ser uma estratégia de sobrevivência. Hoje, você vai mergulhar nas 10 teorias espaciais mais assustadoras já concebidas pela ciência e pela cosmologia moderna. Ideias que não apenas desafiam a física, mas rasgam a nossa noção de realidade, de existência e de segurança. E no final deste vídeo, eu vou te fazer uma pergunta simples, mas que pode te deixar acordado essa noite. O que é mais assustador? Estarmos completamente sozinhos, ou nunca termos estado? Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o universo para sempre. Teoria 1. O grande filtro. Imagine que a vida no universo segue uma escada. Um caminho evolutivo que começa com moléculas simples, passa por organismos unicelulares, inteligência, tecnologia e termina com civilizações capazes de explorar as estrelas. Agora imagine que em algum ponto dessa escada existe um obstáculo quase impossível de ultrapassar. Um filtro, algo tão brutal que impede quase todas as formas de vida de avançarem. Esse é o conceito do grande filtro. E aqui está o problema. Nós não sabemos onde ele está. Ele pode estar no passado. Talvez a vida complexa seja extremamente rara. E nós somos um milagre. Mas, e se ele estiver no futuro? E se todas as civilizações, inevitavelmente, se autodestruírem? Guerras nucleares, colapso climático, inteligência artificial fora de controle, experimentos científicos que saem do controle, ou até mesmo algo que ainda nem conseguimos imaginar. Porque talvez o verdadeiro perigo não seja o que já conhecemos, mas aquilo que ainda vamos descobrir. Se isso for verdade, então cada avanço tecnológico que fazemos não é progresso. É apenas um passo mais perto do fim. E o mais inquietante de tudo é que se o grande filtro estiver à nossa frente, então neste exato momento, nós não estamos evoluindo. Estamos nos aproximando dele. Teoria 2. A Floresta Negra. Agora leve essa ideia um pouco mais longe. No universo todos são caçadores, e ninguém confia em ninguém. A teoria da Floresta Negra sugere que o cosmos é como uma floresta escura, onde cada civilização é um caçador armado, andando em silêncio absoluto, porque qualquer som, qualquer sinal, pode revelar sua posição. E no universo, a única forma de garantir a própria sobrevivência é eliminar qualquer ameaça antes que ela cresça. Ou seja, se uma civilização descobre outra, ela não tenta contato, ela a ataca, sem aviso, sem diálogo, sem piedade. Mas existe algo ainda mais perturbador. Civilizações mais antigas podem estar escondidas há milhões de anos, observando, esperando qualquer sinal de vida emergente. E no momento em que detectam tecnologia ou transmissões, elas não hesitam. Elas agem, rápido, silenciosamente, de forma irreversível. Isso significa que o silêncio do universo não é vazio, é medo, é estratégia, é sobrevivência. E talvez, cada tentativa nossa de enviar sinais ao espaço, cada mensagem, cada transmissão, seja como acender uma fogueira no meio da escuridão, gritando, estamos aqui. E na Floresta Negra, quem faz barulho não sobrevive por muito tempo. Teoria 3. O universo simulado. E se nada disso for real? E se você, sua vida,
suas memórias, e até este exato momento, forem apenas uma simulação? A hipótese do universo simulado propõe que uma civilização avançada criou uma realidade artificial, indistinguível da real, e nós estamos dentro dela. Mas aqui está o detalhe mais inquietante. Se for possível criar uma simulação, então é mais provável que estejamos dentro de uma do que na realidade original. E isso levanta uma questão que ninguém consegue responder. Quem está rodando o sistema? E por quê? Seria um experimento? Um arquivo histórico? Um jogo? Ou algo ainda mais perturbador? Uma forma de estudar comportamentos, sofrimento, escolhas humanas? Agora pense mais fundo. Se isso for verdade, então tudo o que você sente, dor, amor, medo, esperança, são apenas códigos, respostas programadas. E o mais desconcertante é que talvez nunca possamos provar, porque qualquer tentativa de testar a realidade também faria parte da simulação. E se houver falhas, glitches, eventos inexplicáveis, eles não seriam erros, seriam pistas, pequenas rachaduras, na ilusão perfeita que você chama de vida. Teoria 4. O princípio holográfico. Agora imagine que o universo inteiro, tudo que você vê, sente e conhece, é, na verdade, uma projeção, como um holograma. O princípio holográfico sugere que toda a informação do nosso universo tridimensional pode estar codificada em uma superfície bidimensional distante, como se tudo fosse um gigantesco código gravado nas bordas da realidade. Ou seja, a realidade pode ser apenas uma ilusão matemática extremamente sofisticada. E você? Talvez não seja um ser dentro do universo, mas uma informação sendo projetada. Uma espécie de eco de algo que existe em outro nível. Mas isso vai ainda mais longe, porque se o universo é um holograma, então profundidade, espaço, distância podem não ser reais. Podem ser apenas interpretações da sua mente, construções, simulações internas. E isso levanta uma questão perturbadora. Se tudo é projeção, onde está o projetor? E quem, ou o que, está observando? Porque todo holograma precisa de uma fonte, de um ponto de origem, algo que emite a informação. E talvez tudo que chamamos de realidade seja apenas a sombra de algo muito maior que nunca conseguimos enxergar diretamente. Teoria 5. Dark Flow. Existe algo puxando o universo. Não é metáfora. Observações feitas por telescópios indicam que grandes aglomerados de galáxias estão se movendo, todos na mesma direção, como se algo gigantesco, invisível, estivesse os atraindo. Esse fenômeno foi chamado de Dark Flow. O mais perturbador? Essa força parece vir de fora do universo observável. Ou seja, pode existir algo além do nosso universo. Algo tão massivo, tão poderoso, que está literalmente puxando tudo, inclusive nós. E nós não fazemos ideia do que é. Mas pense mais profundamente. Se algo pode influenciar o nosso universo de fora, então talvez o nosso universo não seja tudo o que existe. Talvez seja apenas uma parte, um fragmento, uma bolha em algo maior. E isso levanta uma possibilidade ainda mais desconfortável. E se existirem estruturas, forças ou até entidades que operam em um nível que nunca poderemos acessar, que nos influenciam sem que possamos perceber? Porque no fim, se algo está puxando tudo em uma direção, então, de certa forma, nós já estamos sendo levados, sem escolha, sem controle, sem saber para onde. Teoria 6. Estrelas escuras. Antes das primeiras estrelas brilharem, pode ter existido algo diferente, algo invisível. As chamadas estrelas escuras seriam formadas não por fusão nuclear, mas por matéria escura. Elas não emitem luz como as estrelas comuns. Elas não brilham. Elas não anunciam sua presença.
mas podem ser gigantescas, antigas, e ainda estar por aí, espalhadas pelo universo, como entidades silenciosas, impossíveis de detectar diretamente. Agora pense, quantas coisas existem que simplesmente não conseguimos ver? E mais, e se a maior parte do universo for composta por coisas invisíveis? De fato, sabemos que a matéria comum, tudo o que vemos, representa apenas uma pequena fração do cosmos. O resto é escuro, desconhecido, intocável. Então talvez o universo não seja dominado por luz e estrelas, mas por estruturas invisíveis que coexistem conosco, sem nunca serem percebidas, como sombras cósmicas, observando um palco iluminado, onde acreditamos ingenuamente que somos tudo o que existe. Teoria 7. As anomalias do James Webb. O telescópio espacial. James Webb foi criado para olhar o passado do universo, para ver as primeiras galáxias. Mas o que ele encontrou não deveria existir. Galáxias enormes, complexas, maduras, em um período onde o universo ainda era jovem demais para permitir isso. É como encontrar uma cidade moderna, no meio da pré-história. Isso quebra modelos fundamentais da cosmologia e levanta uma possibilidade inquietante. Nossa compreensão do universo pode estar profundamente errada. Ou pior, estamos vendo sinais de algo que ainda não compreendemos. Algo que já estava lá, antes do que deveria. Mas existe algo ainda mais perturbador. E se essas estruturas não forem anomalias? E se forem a regra? E tudo o que acreditamos sobre a formação do universo estiver incompleto ou equivocado? Talvez o universo não tenha seguido um caminho linear. Talvez existam atalhos, saltos, ou até interferências que ainda não conseguimos detectar. E isso levanta uma hipótese desconcertante. Será que estamos realmente observando o passado, ou apenas interpretando dados de algo que nunca entendemos completamente? Teoria 8. A cosmologia cíclica. E se o universo não teve um começo? E se o Big Bang não foi o início, mas apenas mais um ciclo? A cosmologia cíclica sugere que o universo passa por fases eternas de expansão e colapso. Nasce, morre e renasce, de novo, e de novo, e de novo. Mas aqui está o detalhe perturbador. Se isso for verdade, então tudo o que você está vivendo agora já pode ter acontecido antes, inúmeras vezes, e vai acontecer novamente, como um eco infinito, do qual não há saída. Mas isso vai ainda mais fundo, porque em alguns modelos, informações de ciclos anteriores podem vazar para o próximo universo, pequenos rastros, marcas, e se isso for real, então talvez déjà-vus, intuições inexplicáveis, sensações de familiaridade, sejam ecos de universos anteriores, fragmentos de algo que você já viveu, mas não lembra. E isso levanta uma questão inquietante. Se tudo se repete, então existe realmente livre-arbítrio? Ou estamos apenas reencenando um roteiro cósmico infinito? Teoria 9. A hipótese do zoológico. E se eles já sabem que estamos aqui? E se civilizações avançadas estão observando a Terra, mas escolheram não interferir? A hipótese do zoológico sugere exatamente isso, que somos como animais em um experimento, sendo observados à distância, sem contato, sem intervenção. Talvez por ética, talvez por estratégia, ou talvez porque ainda não estamos prontos. Mas existe um detalhe ainda mais inquietante. E se não estamos sendo apenas observados, mas estudados? Cada conflito humano, cada avanço tecnológico, cada comportamento coletivo pode estar sendo analisado, registrado, comparado, como parte de um experimento maior. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Existe algum momento em que eles decidem intervir? Ou pior, encerrar o experimento? Porque em um zoológico,
Os observadores sempre têm controle total, e os observados nem sequer sabem que fazem parte de algo maior. Teoria 10. A paradoxal verdade final. Todas essas teorias apontam para algo em comum. Nós não entendemos o universo, nem perto disso. E talvez a verdade mais assustadora não seja nenhuma dessas ideias isoladamente, mas o fato de que a realidade pode ser muito mais estranha, muito mais sombria e muito mais complexa do que somos capazes de suportar. Mas existe algo ainda mais profundo. Todas essas teorias, o grande filtro, a floresta negra, a simulação, o holograma, elas têm algo em comum. Elas quebram uma ilusão fundamental. A ideia de que estamos no controle, de que entendemos onde estamos, de que somos seguros. Talvez o verdadeiro terror não esteja em nenhuma teoria específica, mas na soma delas, na possibilidade de que várias estejam certas, ao mesmo tempo, e que o universo não seja apenas um lugar desconhecido, mas um sistema, onde somos pequenos demais para compreender e frágeis demais para resistir. E se isso for verdade, então talvez a pergunta nunca tenha sido: o que existe lá fora? Mas sim, estamos preparados para descobrir? Se esse vídeo expandiu sua mente de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ver isso hoje. E me diz aqui nos comentários: qual dessas teorias você gostaria que fosse mentira? Porque no fim, talvez a verdade esteja lá fora, esperando, em silêncio.